Arquitetura de Sistemas Operacionais, parte 4. Em 1964, a IBM lançou o System 360, que causou uma revolução industrial da informática. Por quê? Eles faziam agora computadores conforme seus clientes necessitavam. Por exemplo, eles queriam um computador menos potente. Eles tinham vários tipos de computadores. Antigamente só se montava um tipo de computador e todos tinham que comprar aquele. Não importava se era caro, ele só tinha aqueles para vender. A IBM fez isso daí e fez essa nova estratégia. Tinha vários computadores, cada um com seu grau de hardware, de potência de hardware. Então as empresas que não precisassem de tanto potencial de hardware compravam o menor e posteriormente, se precisasse fazer o upgrade, comprava o mais avançado, que seria o mais caro. E esse computador veio com um sistema operacional chamado o OS 360, que é essa figura aqui. Então, inventaram o computador, o System 360, com o sistema operacional OS 360. Com esse novo sistema operacional, agora o OS 360, e a combinação de multiprogramação, ajudou muito os programadores, mas mesmo assim, ainda se gastava muito tempo em fazer os testes dos programas e a execução deles. E com a chegada desse sistema operacional, o OS 360, a vida dos programadores melhoraram. Antigamente, o sistema BAT, lá, que foi explicado nos slides anteriores, que tem que pegar os cartões perfurados, passar para a fita, tal, fazer todo aquele processo. Agora, visualmente aqui, ficava mais fácil ver o resultado do programa. Só que, para fazer isso, tiveram que inventar outras periféricos, entrada e saída, que no caso foi o monitor, para mostrar essa interface, e o teclado para o programador interagir com essa interface. Antigamente também os programadores, quando faziam algo errado nos seus programas, às vezes demorava horas para que voltasse o erro do que foi feito, ou para dar um erro. E o sistema, esse OS 360, introduziu um conceito chamado time sharing, que faz com que os programas tenham um certo tempo para ficar executando. Se não responder, já volta o erro. Isso aí você não fica esperando lá horas e horas. Já a resposta sai muito mais rápida. E isso ajudou também os programadores da época. Um dos primeiros sistemas operacionais de tempo compartilhado foi o CTSS. Foi desenvolvido pelo MIT em 1962 para um computador IBM 7094, que é isso aqui. Esse computador 7094 foi desenvolvido no sistema operacional CTSS. Esse computador permitia até 32 usuários executando simultaneamente seus programas. Até então isso não existia ainda, então isso foi uma novidade. E o CTSS foi base para outros sistemas operacionais compartilhados, como o MUTIX, que foi inventado em 62. O CTSS foi o primeiro, aí surgiram outros sistemas operacionais compartilhados, e o MUTIX foi um desses que surgiu depois. Em 1965, o MIT, a Bell Labs e a General Electric estavam envolvidos no sistema operacional MUTIX, para ser implantado nesse computador aqui, o GE645. A ideia era fazer esse computador oferecer vários serviços contínuos, que nem água e luz, e telefone, tipo assim. Esse sistema MUTIX, a ideia era programar em uma linguagem de computador de alto nível, chamada PLI, e a ideia era que ele fosse portátil, ou seja, mesmo mudando o hardware, o software, o MUTIX continuassem funcionando normalmente ainda. Mas esse MUTIX nunca
nunca foi totalmente, as ideias dele nunca foi totalmente executadas. Funcionou, mas não tudo que eles queriam. Mas o conceito do que eles inventaram do que é um sistema operacional ajudou para desenvolver os posteriores que viriam. A Digital Equipment Corp, em 65, lançou o PDP-8, que é esse computador, e revolucionou na época porque eles diminuíram o computador comparado aos mainframes que tinha antigamente, que era aquelas máquinas que pegavam uma sala, muito espaço da sala, fizeram esse computador menorzinho e com isso ficou mais barato também e as empresas começaram a comprar esse tipo de PC. E com isso entrou a era dos mini computadores. Hoje é microcomputadores, mas na época era mini computadores, que não era micro ainda. Pode dizer que não é um micro ainda, é maiorzinho ainda. Em 1965, Ken Thompson, que estava envolvido na criação do sistema operacional Multics, pegou um PDP-7, que é anterior ao PDP-8, e desenvolveu uma linguagem chamada Unix. Linguagem não, é sistema operacional que viria a se chamar Unix. Ele começou a criar o Unix. E ele é um dos criadores. Ele é o criador, mas ele teve a ajuda do Dennis Richter. Então, o principal é ele, Ken Thompson. Na década de 70, entrou um conceito de LSI, Large Scale Integration, e VLSI, que é Very Large Scale Integration, que são siglas para falar que para pegar os computadores, qualquer circuito eletrônico, e diminuir o máximo que puder para baratear os custos e diminuir mesmo o seu tamanho. Então pegaram essa ideia para fazer os computadores, começaram a diminuir cada vez mais os computadores, usando esse conceito. E seguindo esse conceito, a Digital lança o PC PDP-11, que é esse daqui. E posteriormente ela lançou também o VAX/VMS, que é um sistema de 32 bits. Sistema operacional, né? Em 1971, a Intel Corp produz seu primeiro microprocessador, o Intel 4004, que é esse daqui. E 3 anos depois, produziu o Intel 8080, que foi usado no primeiro computador, que é o Altair, que é esses aqui, o Altair 8800 daqui. Tem um site aqui, creio que seja esse, deixa eu abrir para ver. Vamos abrir. Está escrito aqui, Altair não é o primeiro computador pessoal. No livro que eu estou lendo, diz que é o primeiro, né? Mas você vê, eu fiquei pensando, então qual que é o primeiro? Aí eu estava lendo aqui, ó. Qual é o primeiro computador pessoal? Então, aí você clica aqui, aí vai te dar uma lista de computadores que foram inventados. E vai indo. Aí está escrito aqui, qual é o primeiro computador pessoal? Seja cuidadoso com a sua resposta. A questão é altamente ambígua. Primeiro você tem que saber, conhecer primeiro o que significa computador pessoal, assim. Vamos ver aqui. Primeiramente, vamos definir o que é os atributos de um computador pessoal. Ele precisa ser digital, precisa ser automático, largamente automático, precisa ser programável, precisa ser aceitado comercialmente, ter kits, não sei o que tem, ser pequeno o suficiente para transporte, não ser muito caro e ser simples o suficiente para não requerer treinamento e nenhuma instrução especial. Aí com esses
esses atributos, você escolhe qual que você acha que foi o primeiro computador, que aqui eles vão lhe dando os nomes, o modelo, tudo certinho. Interessante, né? Cada um vai falar o que entendeu na sua ideia, qual que é o primeiro. Tem vários aqui. O site é brinkenlights.com brinkenlights.com/pc.shtml. Esse site aqui. Só curiosidade. Voltando lá. A Zilog também inventou um processador para concorrer com o Intel 8080, que é o Z80. E com o embaratamento das peças dos PC, da eletrônica, cada vez mais foram aparecendo os microprocessadores, né? E com isso foi aparecendo pessoas que montavam PC e tal. Era um hobby naquela época, acho, né? As pessoas compravam os seus eletrônicos lá, umas pecinhas, e iam montando o PC. Você não comprava o PC pronto, que nem hoje a gente compra. Eles compravam placas eletrônicas, ia soldando, ia montando e tal. Era um serviço mais de eletrônica do que de PC mesmo, assim. Que depois que você montava o PC, que depois que você ia programar, você ia ser programador, você não ia. Acho que naquela época lá os caras gostavam de hardware, gostavam de eletrônica mesmo. Não é igual hoje que o pessoal gosta de hardware e não mexe muito em eletrônica, né? Ele sabe mais como funciona uma placa de vídeo, qual que é melhor processador, essas coisas todas. Se vocês não conhecem esses caras, desliga o vídeo e vai embora. Porque não conhecer esses daqui é o louco, né? Os outros que eu estava apresentando até agora, tudo bem, mas esses daqui são famosos. Pelo menos esse cara aqui, mano. Que é o Steve Jobs e o Steve Wozniak, sei lá como ler o nome dele. O que acontece? Em 76, apareceu esses caras aqui e inventaram esse PC aqui, o Apple II. Em 76 também começaram a ser fundadas a Apple e a Microsoft. E este computador aqui, o Apple II, tinha 8 bits. E se tornou um sucesso, muita gente comprou ele. Tem um filme, não lembro como chama, Hackers da Internet, sei lá, que é a história do Jobs e do Bill Gates. Conta a trajetória dos dois, assim, intercalado, vai mostrando os dois. Aí mostra a construção desses computadores, a fundação da Apple, da Microsoft. Filme interessante. Fiz a busca aqui, chama Piratas do Vale do Silício, o filme. No YouTube tem uns pedaços, não sei se tem inteiro. Os artistas. Aqui mostra o filme. E é como... E esses computadores, o Apple II, rodavam um sistema operacional chamado CP/M, que foi fabricado pela Digital Research. Agora, com a evolução dos computadores, cada vez mais microprocessadores iam aparecendo, e a tendência era sempre tentar deixar o computador o mais rápido possível e com melhor performance. Tinha a técnica do multiprocessamento, que permitia que mais de um programa rodasse no processador, ou até em 2 processadores. Também foram desenvolvidos processadores vetoriais e técnicas de paralelismo. Processadores vetoriais. O que isso quer dizer? O processador vetorial, ele consegue usar uma linha e não é sequencial, que nem os outros. Ele consegue usar uma linha, por exemplo, peguei aqui uma linha de programação, o i é igual a 0, enquanto o i for menor que 10, i soma mais 1. Então, i é 0, vem, mostra o valor de i, que é 0. Aí soma mais 1. Aí depois volta de novo, vai ser 1. Volta de novo, vai ser 2. Ele vai ficar num loop aqui, rodando.
Na vez que ele vem aqui, vai 0, depois vai somar mais 1, vai ser 1, vai somar 2. Quando for maior que 10, ele sai desse loop. Então, o processador vetorial, ele faz isso com os dados. Ele vê que vai precisar daquele dado, ele fica num loop assim, processando, e assim ganha tempo. Antigamente era desse jeito aqui, ó. Toda analogia aqui. De vez de ficar num loop só aqui, que pega menos tempo de execução, ficava comparando. Se I é menor que 0, não, se I é igual a 0 e menor que 10, aí tentava achar o resultado. Esse não é o resultado procurado. Aí ia de novo. Se 1 é menor que 10, esse não é o resultado procurado. Então ia executando muitas linhas até chegar no resultado que queria. Agora o vetorial, que é a ideia de pegar uma coisa, um processo, e minimizar ele em poucas linhas de comandos, que seriam esse loop. Isso aqui faz a mesma coisa. Só que isso aqui despende mais de linhas de comando, mais tempo, isso aqui menos tempo. Com 2 linhas você faz o que isso aqui demoraria, por exemplo, se eu quisesse que o resultado, esse loop só vai sair depois que for maior que 10, o I. Então ele vai rodar aqui 10 vezes. Aqui ia precisar, cada linha que eu estou testando, estou precisando de 2 linhas aqui. Então seria 20 linhas de programação. Então você vê a diferença, né? E linha de programação faz diferença para o processo ser mais rápido ou mais devagar, no caso. Isso aqui é só para ter uma ideia de como que é o processador vetorial. Por que ele é melhor, mais rápido. Se quiser pesquisar melhor, eu posso estar falando besteira também. Mas que eu creio que seja com essa ideia. Eu falei de técnicas de paralelismo, né? Consegue executar 2 programas ao mesmo tempo. Por exemplo, tem 2 vetores, que é esse aqui, 2 loops, executa ao mesmo tempo 2 programas desse aqui. E pega o resultado dos 2 e soma e sai o resultado que ele quer. Então, antigamente ele esperar executar esse, pode depois executar o outro para somar. Não, executa os 2 ao mesmo tempo e consegue o resultado mais rápido. Técnicas de paralelismo. Então é isso. Em 76 foi lançado o Cray 1, esse computador. Ele tinha 200 mil circuitos integrados e conseguia realizar 100 milhões de operações de ponto flutuante por segundo. O que é ponto flutuante? Falando assim a grosso modo, se quiser pesquisar o que é ponto flutuante, você vai ver que é coisinha meio complicada. Mas falando assim, grosso modo, são números quebrados, frações, números que não são inteiros. O computador pega esses números gigantes, que 0,340, aqueles números que científico vai precisar tanta precisão, e internamente o computador tem que transformar esses números em números menores, usando aquelas técnicas de potencialização, aquelas coisas que você aprende na escola. Por exemplo, você tem número 100. Número 100 é a mesma coisa de 10 elevado a 2. É 100. Então o computador faz isso, né? Ele por 100, ele faz essa jogada dentro do processador lá e para ele funciona melhor. Para saber o porquê disso, ele tem que estudar mais a fundo. Coisa que eu não estudei a fundo isso aí ainda. Se tiver interesse, é só procurar ponto flutuante na internet e estudar a fundo. Mas o impressionante do computador é que ele fazia 100 milhões de operações de pontos flutuantes, que são essas contas complicadas. E antes não tinha um PC que fazia isso na época. Na década de 70 também surgiu a Swan. Até então, os computadores não eram interligados, começaram a ser interligados, não importando a distância onde estavam. Com as Swans, isto foi possível. Na década de 70 isso começou
E foi possível porque foi inventado protocolos para a comunicação desses computadores. Um deles foi a DECnet, que é um protocolo privado, que é deles, não era de código aberto, ninguém podia ficar mexendo. Fazia essa comunicação. O outro foi o SNA, System Network Architecture, que é da IBM. E os outros dois aqui já era de código aberto. Todos podiam mexer, fazer suas modificações, melhor funcionamento, para estudo, esse tipo de coisa. E esse NCP é a sigla do Network Control Protocol, e posteriormente esse NCP virou o TCP/IP que hoje usamos. Foi usado na ARPANET, que é o começo da internet. A ARPANET foi a primeira internet que existiu mesmo, rede de internet. E o X25 também era de código aberto, era para comunicações de PCs de longa distância, mas que usava o sistema telefônico. CTT1, duas linguagens de programação são desenvolvidas. Uma delas é a Pascal, desenvolvida pelo Nicholas Urch, não sei como que lê. O cara é russo, desenvolveu o Pascal, que o pessoal fala Delphi, né? Delphi é a ferramenta que desenvolve na linguagem Pascal. Foi ele que inventou, na década de 70. E a outra linguagem que apareceu foi a C, que foi inventada pelo Dennis Ritchie, que está sendo desenvolvida inicialmente entre 69 e 73. E o Dennis Ritchie é co-criador do Unix, que foi projetado por Ken Thompson, como eu falei anteriormente no outro slide. Os dois juntos criaram o Unix também, desenvolveram o Unix. E o Dennis Ritchie desenvolveu o C e o Nicholas desenvolveu o Pascal. E assim acaba a década de 70. No próximo vídeo a gente começa na década de 80. E vamos que vamos. Falou!